Acesse geekway.com.br, assine o box e receba todo mês os melhores produtos e acessórios do mundo geek. Daê, eu sou o Marcelo Ômega e sejam bem-vindos ao Arena Filmes de Resident Evil 6, o capítulo final, que com a própria Alice diz no filme, essa é a última parte da história dela. Será? Fica aí que depois da vinheta eu volto para conversar com você sobre esse filme. Antes de começar a falar sobre o filme, eu gostaria de convidar você a curtir o Arena Nerd lá no Facebook e seguir a gente também no Instagram. A gente já tem quase 4 mil inscritos aqui no canal e lá na nossa fanpage e no nosso Instagram a gente tem 200, 300 pessoas mais ou menos só acompanhando. Então se você gosta do Arena Nerd, eu peço para você curtir e acompanhar a gente nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Mas agora vamos falar sobre Resident Evil 6. Resident Evil é uma das maiores franquias de games da história, que teve a sua primeira adaptação para o cinema lá em 2002. Um filme que acabou não agradando muitos fãs porque a história do filme se distanciava muito da história que é apresentada nos games. Aí a cada novo filme da franquia lançado no cinema, eles iam cada vez mais pra ação e deixava o terror, o suspense que é apresentado nos games um pouco de lado. Porém, a própria franquia dos games também começou a tomar esse caminho. Principalmente a partir do Resident Evil 4, que começou com isso, aí teve o 5 e o 6, que foram mais pro caminho realmente da ação, em detrimento desse terror, desse horror apresentado. Então, no final das contas, as franquias acabaram se aproximando de volta um pouco, apesar delas realmente serem bem diferentes nos games e nos filmes. Mas mesmo os filmes não sendo um grande sucesso de crítica, eles sempre renderam uma boa bilheteria para a franquia. Os 5 primeiros filmes da franquia renderam aproximadamente $1 bilhão, e levando em consideração que os 5 filmes também custaram cerca de 250 milhões, temos aí quase 750 milhões de lucro, né? É um lucro considerável. Tanto lucro que a gente foi apresentado agora ao Resident Evil 6, o capítulo final. Esse filme começa com a Alice em Washington e ela recebe um comunicado dizendo para ela voltar para Colmeia. A Colmeia é aquele cenário que é apresentado no primeiro filme da franquia, que fica lá em Raccoon City, que é a cidade apresentada nos primeiros games também. E a Alice tem que voltar para lá porque, segundo a informação que ela recebeu, lá tem um antivírus que pode acabar com o temido T-vírus. Então, a Alice vai para lá com o objetivo de poder finalmente salvar a humanidade. Mas e aí, Ômega, o filme é bom? Olha, o filme é como os outros filmes de Resident Evil. É fraco, mas pode ser divertido, dependendo de quanto você está aberto a essa diversão. Se você já assistiu algum outro filme da série, você sabe o que esperar desse. Se você não gostou, é bem provável que você não vai gostar. Se você gostou, é bem provável que você vai acabar curtindo esse filme. Esse filme, ele tem uma história rasa, digamos assim. Ele não se preocupa em desenvolver muito bem os personagens. Então a gente tem os 2 primeiros terços do filme, basicamente com aquela história que eu falei, da Alice indo até Raccoon City. Uma coisinha ou outra aí na história também, mas eu não vou falar sobre o que é, porque senão, né, pode acabar sendo algum spoiler. E esses 2 primeiros atos do filme são bem como um videogame, não necessariamente como Resident Evil, mas como um videogame, onde a Alice chega num local, aparece uma treta, ela dá porrada, dá tiro, resolve o problema e vai pro próximo local. Chegando nesse próximo local, aparece uma treta, ela dá porrada, dá tiro, resolve o problema e vai até o próximo local. E assim por diante. E a ação do filme até que é legalzinha, assim, apesar de ter aquele pé na galhofa, né, que a gente sabe, uma coisa meio zoeira, mas esse filme ainda tem um pouco mais de pé no chão do que os outros filmes apresentados, mas na verdade só um pouquinho, ainda é meio zoeira também. Aí lá no terceiro ato a gente tem um pouco mais de desenvolvimento de roteiro, um pouco mais de desenvolvimento de personagem, a gente acaba entendendo o porquê que tá acontecendo isso, porquê que tá acontecendo dessa maneira no filme, porquê do mundo tá daquele jeito, e dentro da franquia desses 6 filmes, eu acho que até ficou bacana, fez sentido ainda na história. A Mila Jovovich tá bacana no personagem, ela sabe fazer filme de ação, né? Apesar de não ser um primor de interpretação, né? E nem é esse o objetivo. E é como eu falei sobre os filmes. Se você gosta da Alice nos outros filmes, você também vai gostar dela aqui, porque ela é a Alice, né? Ela combina bem com o personagem. E o Ian Glen, que é mais conhecido como o Sir Jorah Mormont de Game of Thrones, ele tá um pouco canastrão, assim, no personagem dele. Mas é irrelevante. E na verdade todos os outros personagens do filme acabam se tornando meio irrelevantes também, inclusive a Claire e o Wesker, né, que aparecem nos games. A cinematografia desse filme tá bem legal, assim, é bem básica, digamos, mas ele te passa aquele clima apocalíptico que o filme quer apresentar. O que vale a pena no filme é a ação, é tiro, porrada, explosão, zumbi, as cachoeiras de fogo, cachoeiras de fogo no filme. O filme é isso. Se você ainda tem alguma esperança de ver aquele Resident Evil dos primeiros jogos no cinema, não vai ser dessa vez que você vai encontrar. E uma coisa que eu achei legal é que se você não assistiu os outros filmes da franquia, você consegue começar assistindo por aqui, pelo Sexto
do filme, porque tem uns 2, 3 minutos iniciais onde a Alice acaba contando, fazendo um resumo de tudo o que aconteceu. Desde lá do começo do T-Vírus, aí algumas passagens que foram acontecendo nos outros filmes, nada muito detalhado, mas que te situa no universo do Resident Evil. Resumindo, Resident Evil 6, o capítulo final, é um filme fraco, mas ele fecha bem a franquia. Bem no sentido de que ele é igual aos outros filmes, então ele fez coerência dentro desta franquia de filmes. Ele é um filme de ação sem compromisso com os personagens, sem compromisso em contar uma grande história. Ele quer te ganhar no visual e eles sabem que a ação deles tem esse pé na galhofa, como eu falei, e eles usam isso sem medo no filme. Então, dentro da proposta deles do filme, eu considero que o filme foi bem sucedido. Se você tiver aberto a esta proposta deles, pode ser que você se divirta. Apesar do filme ter o nome O Capítulo Final, eles deixam aberto aí para futuras continuações. Se o filme não ganhar um reboot ou não tiver mais nenhuma história, ok, eles fecharam bem o filme, mas eles deixam essa coisa aberta aí para... vai que esse filme rende muito, né, para eles. Resident Evil 6, O Capítulo Final, não é um filme brilhante, tem muitos defeitos, mas no final das contas pode acabar te divertindo. Então é isso, vá lá nos cinemas, assista o filme e depois volta aqui para conversar com a gente e diga o que você achou. Lembrando a vocês, como eu pedi no começo do vídeo, acompanhe a gente no Facebook e no Instagram. A gente está pensando em começar algumas estratégias ali, como promoções, distribuições de ingressos, entre outras coisas aí, para interagir um pouco mais com o público nas redes sociais. Mas para isso a gente precisa que tenha um público lá, né? Então os links, né, como eu falei, vão estar na descrição desse vídeo. Além dos links do Arena Nerd, também tem o link das nossas redes sociais pessoais também. Então segue a gente por lá, acompanha a gente e vamos ajudar o Arena Nerd a crescer. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa o seu comentário aí também dizendo o que você achou. Eu fico por aqui e volto a qualquer momento com mais um Arena Filmes. Valeu!